dele. Eu dizia que nós temos estado a acompanhar a vida de Moisés. Partimos com o princípio que caminhamos para a Terra Prometida e tem sido esse o mote a cada estudo, retirarmos princípios para a nossa vida, observando uma jornada a caminho da Terra Prometida. E vamos já no capítulo 19, para a semana vamos iniciar o estudo sobre os 10 mandamentos, vamos dividi-lo em 2 estudos. O primeiro estudo sobre os mandamentos relacionados com Deus e depois o segundo, os mandamentos relacionados com o nosso relacionamento com o próximo. Mas hoje nós vamos acabar o estudo do capítulo 19. Na semana passada avançámos até ao versículo 8. Hoje vamos começar no versículo 9 e vamos até ao versículo 25. A história é uma história gráfica e enquanto eu faço a leitura, eu desafiava no teu lugar, onde tu estás, a tentares imaginar a cena, a tentares despertar aí imagens no teu pensamento enquanto ouves a passagem. Diz-nos assim, Êxodo capítulo 19, versículo 9 até 25. Então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo e sempre creia em ti. Porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. O Senhor também disse a Moisés: vai ao povo, santifica-o hoje e amanhã, eles deverão lavar suas roupas e estar prontos para o 3º dia, pois no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Tu também marcarás limites para o povo em redor do monte, dizendo: cuidado para não subir ao monte nem tocá-lo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ninguém encostará a mão naquele que fizer isso. Ele será apedrejado ou flechado. Seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até à base do monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. E ele disse ao povo: estai prontos para o 3º dia, e não vos chegueis a mulher. No 3º dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. Ouviu-se um soar de trombeta muito forte, ao ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus, e eles ficaram na base do monte. Todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como a fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia muito. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés para lá e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo para não acontecer que ultrapasse os limites para vir até ao Senhor a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximem do Senhor também devem santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e santifica-o. O Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não poderão ultrapassar os limites para subir até ao Senhor, para que não se volte contra eles. Então Moisés desceu até ao povo e lhes disse isso. É tremenda esta secção. E iniciamos a leitura com Deus a falar com Moisés e damos-nos conta que o povo não estava preparado para uma revelação completa do Senhor Deus e por isso Deus fala que virá até eles numa nuvem espessa. Esta nuvem que Deus menciona, eu creio que deve ser algo tremendo. Não sei como é que vocês a veem, grande ou pequena, mesmo muito escura ou só um pouco escura. Mas eu digo que esta nuvem é algo tremendo porque ela vai permitir a aproximação do povo e vai impedir a sua morte. Deus estaria mais próximo, não para que Moisés o ouvisse melhor, mas para que o povo soubesse que Deus falava com Moisés e cresce nele, não no Senhor, mas em Moisés.
Aquela nuvem era bênção para o povo. Deus não precisava de fazer aquilo, mas como que teatralizava para ensino e benefício do povo. Quando olhamos para os versículos 10 e 11, observamos a ordem para uma preparação prévia. Isto é, antes do encontro com Deus, havia coisas que deviam ser feitas. Uma necessidade de limpeza exterior é mencionada, um ritual de purificação. Sem isso, sem estarem cerimonialmente em condições, sem santidade, ninguém poderia ver a glória de Deus. 2 dias de preparação. 2 dias, não em banho-maria, mas em limpeza espiritual. Porque ao 3º dia, e meus queridos, como esta expressão é deliciosa, ao 3º dia, o Senhor desceria. Ao 3º dia, naquela vez, o Senhor desceria. Sabem, a Bíblia menciona-nos várias coisas que aconteceram ao 3º dia. No início, ao 3º dia, a água separou-se da terra seca. Mais adiante, ao 3º dia, Abraão vê ao longe um monte onde deveria sacrificar o seu filho. Ao 3º dia, o texto diz-nos que o Senhor iria descer. Mas o que marca a história é, ao 3º dia, o Senhor Jesus Cristo subiu. Mas desta vez nós estamos a olhar para o Senhor a descer. E permita uma pergunta. Nós costumamos preparar um encontro com Deus? De que forma? Quanto tempo? É verdade que a lei cerimonial foi abolida. Mas será que nós preparamos o nosso encontro com Deus com cuidado? Eu hoje, propositadamente, vim com a camisa de fora das calças. O meu filho lá em cima chamou-me a atenção. Oh pai, não levas nem um casaco? Vim mesmo rebelde. Sabem, há alturas em que parece que nós somos um bocadinho rebeldes. Eu creio que a lei cerimonial já não está a ser-nos imposta hoje em dia. Deus olha mais e atenta mais para o nosso coração. Mas a verdade é que muitas vezes nós, para irmos ter com a nossa namorada, a nossa mulher, o nosso colega, somos capazes de meter o tal perfume, tomar uma banhoca, desodorizante debaixo dos braços, lavar os dentes. E por vezes, para o Senhor Deus, tal qual estou, eu me achego a Ti. Deus, naquele dia, Ele diz assim: preparem-se. 3 dias de preparação. Vocês vão me ver. Deus estaria a descer diante dos olhos de todos, mas nenhum deles deveria ter a tentação de subir ao monte e ir em sua direção para espreitar e ver como era. Diz-nos o texto que haveria uma pena capital para quem fosse curioso. Ninguém devia tocar no monte, quanto mais pensar em o subir. O povo devia manter uma distância segura. Esta é a ideia do texto. Não era 2 metros. Não estamos a falar da distância segura Covid-19. Falamos sim de uma distância dada por Deus. O limite ao redor do monte dado por Deus. O versículo 12, se vocês atentarem para as vossas Bíblias, ele termina de uma forma muito violenta. Não deveria haver misericórdia para aqueles que desobedecessem, fossem homens ou animais. Deus disse não, não. Por vezes, a caminho da terra prometida, falta-nos a consciência da santidade de Deus e da distância que nos separa do Senhor. A fronteira que Deus impôs, a linha que Ele desenhou, era para ser levada a sério. Eles estariam próximos, mas não estariam juntos. Ai dos que passassem os limites. Os que falhassem, Deus diz: não lhe toquem com as mãos. No máximo, manda-lhe com pedras ou com paus. Apedrejar ou flechar, mas tocar não. Olho para esta passagem e vejo uma coisa que nós hoje em dia vamos fechando muito os olhos. E talvez nós não devêssemos. Nós não temos ordem para matar ninguém, nem para apedrejar quem quer que seja. Mas deveríamos nos recordar que o pecado separa-nos da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. A caminho da terra prometida, devemos sempre ter consciência que a recompensa do nosso pecar é a morte. É a morte. Moisés ouviu Deus e desceu,
E quando chegamos ao versículo 15, o texto surpreende-nos. Moisés chega ao pé do povo e diz-lhes assim: olha, nós vamos ter um encontro com Deus, vocês vão ter que limpar as vossas roupas e durante 3 dias nenhum homem se junta a nenhuma mulher. E eu olhar o texto eu pensei, mas onde é que Moisés foi buscar esta ideia? Deus não tinha falado nada de celibato durante 3 dias. O que é que aconteceu, Moisés? Procurei algumas soluções. A melhor solução que li era que os homens deviam preparar-se para um encontro com Deus, abdicando do sexo, interrompendo uma prática que lhes era comum naquela época, pois deveriam estar em reverência e em meditação até ao encontro. Li também que o problema não estava no sexo propriamente em si, que entre marido e mulher a Bíblia nunca o condena, mas que a prática do mesmo os tornaria cerimonialmente impuros. Era como abdica daquilo que te dá prazer para estar cerimonialmente capacitado. Isto deveria acontecer até ao 3º dia, porque ao 3º dia iria acontecer uma coisa fantástica. E a partir do versículo 16, então, nós vamos ler sobre o 3º dia. O Senhor cumpre a sua promessa. Ele disse que ao 3º dia iria voltar, iria descer, e realmente Ele vai descer. Meus queridos, a caminho da terra prometida, lembremos-nos, Deus é fiel. Quando Ele marca um dia na agenda, Ele cumpre. Quando Ele marca uma hora na agenda, Ele cumpre. Quando Ele não nos diz qual é o dia e qual é a hora, Ele vai cumprir. Deus é fiel. Há alturas em que nós temos que ajustar a nossa agenda. Não te esqueças, amanhã temos um encontro que tivemos que cancelar durante a semana. Deus não cancela encontros. Se Ele marca, está marcado. E quando o Senhor apareceu, o texto, ele quase que grita para nós. Houve relâmpagos, houve trovões, surge então a tal nuvem espessa sobre o monte e aquilo era mais do que uma trovoada. O versículo 16, para mim, ele é mesmo assustador. Deus estava presente e fazia sentir com um estrondo. Não sei se vocês têm medo de trovoadas, mas se é o vosso caso, aquele dia era um dia terrível. Parece que mesmo as pessoas que não tinham medo da trovoada naquele dia tremeram. Recordam-se o que nós lemos lá em Hebreus, que Moisés disse? Devia ter sido um dia e tanto. Ainda por cima, junto com a tempestade, começa-se a ouvir também uma trombeta muito forte. Quem é que estava a tocar a trombeta? Não sabemos. Provavelmente os anjos. Isto deveria ser coisa de anjos. A verdade é que todo o relato torna-se fascinante. E eu quase que consigo ver as pessoas a tremerem de medo e tento imaginar como seria se eu estivesse lá. Moisés vê aquilo a acontecer, ele está a sentir medo, e Hebreus diz-nos isso, mas ainda assim ele vai obedecer ao que Deus lhe disse que ele tinha que fazer, e ele pega no povo e começa a levar aqueles milhares de pessoas para fora do acampamento. Todo aquele barulho podia meter medo, mas não era a altura para se esconderem. O povo tinha sido desafiado, ordenado a ir ao encontro de Deus, pelo menos até onde Deus deixava, e eles deveriam ir. E quando chegamos ao final do versículo 17, todo o povo estava em contemplação, fora do seu lugar de conforto, a uma distância segura. Deus estava ali. Deus estava ali. Havia fumo, havia fogo, havia tremores de terra. Conseguem imaginar? Nós sabemos que Deus é omnipresente. Hoje em dia sempre temos a sua presença como garantida. Mas naquele dia o Deus omnipresente fez sentir de uma forma visível, em fogo, e as pessoas temeram. Tudo tremeu perante a presença do nosso Deus. Tanto criaturas, o povo, como criação, o monte, tudo tremeu. E eu pergunto, quando foi a última vez que eu tremi por estar na presença de Deus? Quando foi a última vez que eu, estando na presença de Deus, senti um medo reverente da sua santidade, do seu poder, da sua glória?
Alguma vez temestes na presença de Deus? Versículo 19. Enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por meio de um trovão. Olhando para este versículo, eu consigo ver duas coisas maravilhosas. Primeiro, os ruídos não devem impedir de nós falarmos com Deus. E há alturas em que parece que os ruídos aparecem quando nós não estamos nada a contar. Lá vem o caminhão do lixo. Recordam-se quantas vezes nós tivemos que parar aqui as coisas porque havia ruído? Aos domingos, de vez em quando, uma criança que faz barulho e lá fazemos nós uma pausa. Este versículo 19, ele ensina-me que os ruídos não devem impedir de nós falarmos com Deus. E ensina-me também outra coisa deliciosa. É que Deus responde, mesmo no meio dos ruídos. Por vezes não da forma que nós esperávamos, mas Ele responde. O versículo 19, a ideia no original é que estava um barulho grande ali à volta, mas ainda assim Moisés continuava a falar e Deus continuava a responder. Havia uma ação contínua de comunicação. As circunstâncias poderiam não ser as favoráveis para uma conversa, mas elas não impediam Moisés de falar com Deus e Deus de falar com Moisés. Esta noite, permite que eu te estimule a não usares as circunstâncias da vida para deixares de falar com Deus. A não usares os ruídos à tua volta como desculpa para não quereres falar com Deus. Deus ouve, Deus fala. Mesmo no meio do ruído, estás tu disposto a ouvir? Estás tu disposto a falar? Quando chegamos ao versículo 19, Deus outra vez chama por Moisés. E apenas Moisés. O povo não podia ir porque se fossem morriam. É curioso que o deserto agora era lugar de vida para eles e o monte lugar de morte. Moisés, porém, tinha acesso onde mais ninguém podia ir porque Deus chamou. Ao estudar a passagem eu pensei que curioso. O mesmo Deus que impede o povo de subir ao monte para que não morram, em breve vai manter o povo no deserto para que morra. Em ambos os casos, a morte é resultado do pecado. Amados, a caminho da terra prometida, de novo, haja consciência que o salário do pecado é a morte. Cuidado se convivemos com o nosso pecado. Cuidado se nós o estimamos. Cuidado se nós o pintamos de uma cor mais suave ou se aligeiramos. Pecado é pecado, ponto final, e ele separa-nos de Deus. Nos versículos 21 até o versículo 25, na parte final deste texto, o Senhor Deus vai falar de novo. E há algumas coisas que eu aprendi estudando esta passagem que eu gostava de partilhar convosco. Primeiro, Deus avisa, e isto é delicioso. Deus traça os limites e ainda bem que Ele o faz em misericórdia. Ele tinha poder para matar, mas Ele diz, olha, não subam, porque se subirem eu vou ter que vos matar. Eu sou grato por sinais de avisos. A caminho da terra prometida nós vamos ver vários sinais. Nem sempre os respeitamos. Cuidado com os sinais que nos vêm de Deus. São para a sua glória, para a nossa obediência. Deus insiste. É algo que eu vejo nesta secção também. E ainda bem que Deus o faz. Eu vejo no versículo 24 desta passagem muita misericórdia. Moisés estava satisfeito por estar ali com Deus, argumentava contra a necessidade de descer outra vez do monte, e Deus diz assim, Moisés, vai lá outra vez avisar o povo que eles não podem subir. E Moisés dizia, eu já fiz isso, deixa-me ficar por aqui. E o texto diz, Deus insistiu. Deus insistiu. Louvado seja o Senhor, que a caminho da terra prometida nos vai avisando e continuando a avisar quando vê que as coisas podem correr pelo torto. Aquele não era um dia de morte, aquele era um dia de vida. E Deus insiste em misericórdia, chamando a atenção. Só outra coisa que eu aprendo também desta passagem.
é que nós devemos partilhar o que Deus manda, mesmo quando já foi partilhado. Há alturas em que nós pensamos, bem, eu já disse isto uma vez, 2 vezes, 3 vezes, as pessoas já o ouviram, agora olha, que seja o que quiserem. Não é que seja o que as pessoas quiserem, é que seja o que Deus quiser. E se Deus nos manda falar 1, 2, 3, sem cessar, nós devemos falar. Se for necessário avisarmos 2, 3, 4 vezes aos nossos filhos que o fogão está quente para ele não meter lá a mão, nós não vamos avisar? Claro que sim. 5 ou 6 vezes, se for necessário, por vezes na mesma refeição. E ainda assim, tantas vezes eles põem lá a mão e a gente, eu não te disse. E há alturas em que nós desistimos de falar tão facilmente com os nossos colegas, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, acerca daquilo que Deus nos mandou falar. A boa nova, o Evangelho. Deus manda, seja feita a sua vontade. O texto dá-nos a entender que Moisés compreendeu e obedeceu. E, amados, a caminho da terra prometida, que bom seria se nós compreendêssemos o princípio da constante obediência ao que Deus manda. Moisés deveria estar cansado. Mais de 80 anos, subir ao monte, desce ao monte. 3 dias depois, sobe ao monte. Está lá tudo a correr bem e Deus diz: Moisés, vais ter que descer outra vez. Moisés devia estar pelos cabelos. Oh Deus, ainda agora subi. 80 anos, estou tão cansado e tu estás-me a mandar descer outra vez. E Deus diz: vais ter que descer. E Moisés desceu. Amados, se Deus nos mandar subir, subamos. Se Deus nos mandar descer, desçamos. Se Deus nos mandar falar, falamos. Se Ele nos mandar repetir, repetimos. Porquê? Porque Deus é Senhor. Porque Deus é Senhor. Esta noite nós lemos do versículo 9 até ao versículo 25. E não sei se vocês deram conta, mas na leitura que eu fiz, a palavra que mais se repetiu foi a palavra Senhor. A palavra Senhor. A palavra Senhor. Esta história, a história a caminho da terra prometida, Deus está no controle. Caminhamos para a terra prometida quando compreendemos na prática que Deus é Senhor. Que o nosso querer se conforme ao seu querer. Que Deus a todos ricamente abençoe. Vamos orar? Deus e Pai, eu te quero agradecer